Caro presidente desta sessão, senador Paulo Paim, caros telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, servidores da Casa, colegas senadores e senadoras, eu queria, antes, senador Paulo Paim, cumprimentá-lo pela iniciativa desta homenagem, que terá sessão especial a partir das 10 horas, aqui neste plenário, para celebrar e homenagear os servidores públicos do país, que estão passando também por dificuldades, como demais os assalariados brasileiros, cujo poder aquisitivo, com inflação alta, tende a reduzir. Então, esse é um temário e uma agenda que Vossa Excelência tem sempre muito presente, que é a condição dos nossos trabalhadores. Aliás, a propósito, já está em vigor hoje a nova lei do trabalho doméstico. Nós trabalhamos muito, foi um trabalho do senador Romero Jucá. Vossa Excelência teve uma contribuição decisiva também na Comissão de Direitos Humanos, no debate sobre a matéria, na Comissão de Assuntos Sociais, e coube minha relatoria aqui no plenário, e eu fico muito feliz de que essa matéria de alto alcance social, porque regulamenta, eles não tinham direito a fundo de garantia, a questão de horas extras, a questão, inclusive, da estabelecimento das férias remuneradas, da forma como o trabalhador urbano tem, o trabalhador de outras categorias, e também o direito ao seguro-desemprego por 3 meses. Então, acho que é um avanço social na área que Vossa Excelência tem dado uma prioridade muito grande. Então, eu penso que essa é uma celebração também a todos os trabalhadores domésticos de nosso país, homens e mulheres que ajudam as donas de casa, as famílias, a enfrentarem o dia a dia, o cotidiano, né, de cuidar da casa, que é, digamos, o primeiro núcleo da sociedade onde nós vivemos. Então, Vossa Excelência me permitir, já eu fico muito feliz, senador. Uma sexta-feira pela manhã, de forma muito rápida, só dizer que é inegável que foi importantíssimo o trabalho do senador Romero Jucá e de Vossa Excelência como relatora de plenário, porque eu fui constituinte, foi um inferno, eu posso dizer, para tentar segurar alguns direitos para eles. E passaram quase 30 anos para a gente agora ter uma PEC que vai efetivamente garantir direitos. Eu só lembraria que nessa longa estrada da vida, e agradeço já as considerações que a senhora fez em relação à nossa participação, mas eu quero também lembrar da senadora Benedita do Rio de Janeiro. Ah, sim. Ela, eu sei que acabaria comentando. Foi ótimo. Foi fundamental. Mas é inegável que foi também muito, muito importante a participação do Romero Jucá e de Vossa Excelência. Que todo mundo sabe que a tendência do Senado é votar com os relatores. Se caso Vossa Excelência não fosse o que é Vossa Excelência e vacilasse, a matéria não seria aprovada. Vossa Excelência foi muito tranquila, dialogou com todos, falou com a gente, falou com a Benedita, o Romero Jucá e Vossa Excelência, e construímos esse belo acordo, que foi votado por unanimidade. Então, parabéns a Vossa Excelência. O ponto que ficou no final mais era a contribuição sindical para as duas categorias, dos empregados e dos empregadores. E as líderes tiveram um trabalho de convencimento e a gente conseguiu incluir, porque não era uma coisa fundamental, mas era a questão da sobrevivência do movimento sindical. Como é que vai uma líder sindical ir para São Paulo, viajar para um outro lugar, mesmo sendo a sede aqui, ela sendo daqui? Ela precisa dessa mobilidade, Então, nós entendemos que era, digamos, necessário acolher aquela demanda na última hora e fizemos, e foi assim viabilizado. Senador Paim, nós tivemos essa semana muitos desafios aqui na Casa e talvez uma das coisas mais importantes tenha sido determinado lá na Comissão de Constituição e Justiça, de qual Vossa Excelência como eu fazemos parte, na recondução do senhor Rodrigo Janot para mais um mandato no... Eu vou lhe interromper de novo, mas por uma coisa boa. Acho que essa semana foram 2 questões de suma importância, no meu entendimento. A PEC de sua autoria. 84, e Vossa Excelência soube dividir com todos aqueles que trabalharam junto, mas Vossa Excelência é de sua autoria. Eu sempre digo, o substitutivo, às vezes, vem de um grupo de pessoas, mas alguém tem que liderar, e a senhora liderou essa questão. Me permita que eu elogie as 2 questões. A votação unânime, praticamente, foi um voto lá, mas a parte foi para elogiar a Vossa Excelência, que a sua PEC foi também o fato mais importante da semana. Eu fico sensibilizado, senador Paim, para demonstrar também à sociedade que o senador Paim é de um partido de oposição ao meu, mas o que ele está dizendo talvez reflita bem
quando um parlamentar tem a responsabilidade de ignorar o interesse partidário, a disputa partidária e falar em defesa do interesse coletivo do nosso Estado, dos nossos municípios gaúchos e brasileiros, do nosso país e da União. Senador Paim, uma das coisas que a percepção da sociedade quando vê isso aqui, nós não estamos jogando confete. Quero identificar muito bem que o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, estamos sempre de lados opostos na ideologia política, mas nunca estamos longe quando se trata de defender o interesse público. E essa é uma marca que nós mostramos. Então, às vezes tem algumas bancadas aqui que os parlamentares têm dificuldade dessa convivência, mas nós, no Rio Grande do Sul, sempre, desde Pedro Simão, Sérgio Zambiase, que foram os últimos senadores aqui das últimas legislaturas, essa convivência tem revelado e os gaúchos reconhecem isso. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que isso me deixa, assim, o presente do fim de semana. Mas nós cumprimos uma missão, seja na PEC 84, que foi um trabalho conjunto. O senador Walter Pinheiro, presidente, o relator-geral Fernando Bezerra, de partidos diferentes, de lugares diferentes, a senadora Simone Tebet, a senadora Lúcia Vânia, a senadora Marta Suplicy, o relator Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Foi um conjunto de uma obra iniciada pela decisão do presidente Renan Calheiros e também do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de reunir todos os governadores, os prefeitos municipais, e eles deixaram uma pauta, e nós aqui cumprimos, fizemos o nosso dever. Mas, como diz Vossa Excelência, e Vossa Excelência é muito mais experiente do que eu na matéria da negociação, a nossa PEC 84, ela tratava especificamente de evitar que os estados e municípios fossem penalizados com mais encargos sem ter a receita correspondente. Isso tem sido feito por muitos programas do governo federal, e o que levou à falência financeira de estados e municípios. O nosso estado do Rio Grande do Sul não consegue pagar a folha dos servidores. Então, está bloqueado as contas, foi ao Supremo o governador José Ivo Sartori para resolver de vez essa questão. Então, o governo, nós também entendemos que a União também, como parte da federação, ela deveria estar incluída, porque ela também não pode criar programas que não tenham a correspondente receita. E para nós aqui também no Senado, uma lição de que nós não podemos estar criando novos encargos sem a correspondente fornecimento da receita respectiva para evitar o que nós estamos vivendo hoje. E tudo isso, essa PEC, ela é uma trava na gastança, senador Paim, uma trava, e uma espécie de complementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um grande ganho de você controlar. É ótimo a gente dar benefício para as pessoas, mas não tem almoço de graça, é aquela história. Então, tem que medir quanto o Estado pode dar. Vimos aqui o embate do reajuste dos servidores, vimos aqui o embate agora do reajuste do judiciário. Então, nós sabemos, senador Paim, como é a dificuldade do encaminhamento dessas questões dentro de um estado de crise financeira que a União está vivendo. Então, eu lhe agradeço. É preciso entender exatamente que esse foi um trabalho importante. Eu espero que a Câmara, que tem um projeto semelhante, mas não é tão completo quanto o nosso, que o nosso pega a União, os estados e os municípios, que o deputado Mendonça Filho, que é meu amigo, respeito muito ele pelas posições corajosas como líder da oposição, o deputado Mendonça Filho, que é de Pernambuco, a gente consiga fazer um entendimento que essa nossa PEC já vai, segunda-feira, para a Câmara Federal, ela possa tramitar com rapidez para que a gente consiga resolver de vez essa questão federativa. Mas eu hoje trago aqui também, senador Paim, e já vou caminhando para o encerramento, porque vamos ter a sessão que Vossa Excelência vai presidir, de homenagem aos servidores, merecida, nós estamos acompanhando agora, pela dificuldade do governo, de encontrar um equilíbrio das contas públicas, o déficit das contas públicas. É como se a gente tivesse em casa perdido o emprego, perdido todas as receitas e temos que pagar aluguel, temos que pagar o empregado, temos que fazer a feira do mês ou da semana, temos que pagar a luz, temos que pagar o transporte, temos que pagar uma série de outras coisas que são o custeio da nossa casa. E não temos o dinheiro suficiente. O salário, que é a receita da casa, reduziu porque houve o desemprego de 1 ou 2 membros da família. A situação do país é exatamente essa, senador. Nós estamos com um déficit nas contas federais. Aí nós votamos aqui a reoneração
para vários setores. Conseguimos salvar o setor calçadista, que lá no Rio Grande do Sul emprega muita mão de obra. Um ato, o governo deu o benefício, depois tira o benefício. Então, o vai e vem é insegurança jurídica. E agora vem de novo anunciando, o ministro da Saúde pedindo, o ministro Barbosa e o governo pedindo criar novamente a CPMF, que em 2007 esta casa aqui rejeitou. Isso vai para a conta das pessoas, para os assalariados, vai para a conta das pessoas. Então, criar a CPMF com outro nome não resolve. Nós vamos enxugar gelo, porque aquele dinheiro da CPMF, que era para a saúde, a doutora Dib Jatene, de saudosa memória, que já nos deixou, ele disse que se arrependimento matasse, ele tinha morrido, porque ele criou para a saúde, e o dinheiro foi para o Caixa Único do governo. E a saúde ficou do jeito que estava, continua. Então, aumentar a CPMF agora não é a solução para o país. É preciso um rigoroso corte nas contas, um controle muito grande nas contas. E olha, senador Paim, o ex-ministro Antônio Delfim Neto é uma figura que esteve do lado do presidente Lula, está do lado da presidente Dilma. Numa entrevista ao jornal O Globo, publicada essa semana, disse o seguinte: ficou espantado, Delfim Neto, com as declarações da presidente da República, que na terça-feira reconheceu, numa entrevista, ter demorado para perceber a gravidade da crise econômica e que 2016 não será uma maravilha. Segundo o ex-ministro, até 2013, o país não enfrentava grandes problemas econômicos, mas em 2014, o atual governo decidiu destruir as finanças públicas deliberadamente para conseguir a reeleição. Quem está dizendo é um amigo do governo, é um amigo da presidente Dilma, é um admirador da presidente Dilma. Delfim Neto, ninguém duvida, foi um conselheiro. Sempre que tinha dúvidas na economia, o presidente Lula consultava Delfim Neto. E Delfim Neto tem o respeito dos economistas, mesmo que alguns não concordem com algumas das suas teses. Até 2013, declarou Delfim, você não tinha grandes problemas na área financeira. Havia alguma orientação equivocada. Mesmo as finanças públicas, que apresentavam um déficit de 3% do PIB e a dívida pública representando 53% do PIB, não eram nada trágico. Mas em 2014 foi uma coisa deliberada. Eles destruíram as finanças públicas deliberadamente para obter a reeleição, disse Delfim Neto durante o seminário Repensando o Desenvolvimento Produtivo no Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, que contou com a presença do ministro Roberto Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Delfim, que se tornou um dos conselheiros dos governos do PT, como eu disse há pouco, desde a eleição de Lula em 2003, disse que, apesar de a crise econômica ter sido criada para viabilizar mais um mandato, não pode se queixar da presidente Dilma, uma pessoa inteligente. O primeiro dever do governo, disse Delfim, é continuar governo, seja lá como for, porque é a única forma de corrigir os erros que já foram feitos e poder fazer outros, justificou ironicamente o ex-ministro, acrescentando que Dilma lhe lembrou o velho Nietzsche, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que dizia que as piores mentiras são as que contamos para nós mesmos. As que contamos para os outros não têm nenhuma importância. Apesar das críticas, Delfim se mostrou otimista em relação ao futuro da economia brasileira. Segundo ele, desde José Bonifácio, todos os governos do país se comprometeram a controlar despesas, inclusive ele mesmo, quando foi ministro da Fazenda entre 67 e 74. E, mesmo assim, o país viveu mais de 20 crises, iguais a essa que estamos vivendo, palavras de Delfim Neto. E ele declara, com todo o controle das despesas, tivemos umas 20 crises, ou 30, iguais a essa que estamos vivendo. E qual é a surpresa? Somos hoje a 7ª economia do mundo, com 200 milhões de habitantes, e o quadro final não é tão ruim quanto parece.
Mais do que isso, tivemos momentos que incluem praticamente 50 anos de crescimento, a 6,5%. Tínhamos defeitos, como o da distribuição de renda, mas todos melhoraram. Quando um conselheiro reconhece e diz essas coisas com a autoridade que tem de ter passado muito tempo no governo, a gente repensa, porque eu sou uma admiradora do professor Antônio Delfim Neto. Sou uma admiradora dele, desde quando era repórter, senador Paulo Paim. E Delfim era a pessoa que negociava com Vossa Excelência lá na Câmara o salário, eu imagino, a política salarial, e dizer a todos os senhores que criar a CPMF novamente não é a solução. Eu penso que isso é enxugar gelo. E não acredito também que essa ideia de compartilhar com os estados e municípios para obter o apoio político não vai funcionar. Sabe por quê? Porque a Lei Candir, que foi criada e assegurava a compensação da desoneração do ICMS, que é a receita do estado que exporta, e a União iria compensar, isso não acontece. O Rio Grande do Sul tem crédito e não recebe. E essa conta não é fechada. Mas o débito do governo do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul com a União, é cobrado draconianamente. Até as contas são bloqueadas. Faz parte do contrato, mas é preciso ver as coisas como elas são. Então, eu não acredito que os estados e municípios, as populações dos estados e municípios vão aceitar um aumento de impostos, porque quem paga a conta somos nós, os assalariados, a população é que vai pagar a conta. E eu quero só, para terminar, senador Paim, lembrar que, veja, na contramão de aumentar impostos, o prefeito lá de Bento Gonçalves, um jovem, 32 anos, Guilherme Pazin, ele decidiu isentar totalmente a cobrança do ISS, que é o Imposto sobre Serviço do município, e também o IPTU, que é o Imposto Predial Urbano, a todo empreendimento, seja ele de comércio, da indústria, de serviços, que se instalar no município. Fez isso. Então, a obra, o IPTU, enquanto a obra estiver sendo feita, não terá IPTU. O empreendimento só vai pagar o IPTU depois que estiver funcionando, concluída a obra. Então, senador Paim, eu penso que uma atitude dessas, o que significa você isentar? É um incentivo às pessoas se instalarem ali, as empresas se instalarem ali, criarem as suas empresas ali, e é isso que nós precisamos, gerar mais atividade econômica, mais empregos e mais renda. Talvez isso seja mais inteligente, caro prefeito Guilherme Pazin, porque talvez a sua criatividade podia servir de exemplo para outras iniciativas, porque não é penalizando a população que nós vamos resolver essa crise. Essa crise vai depender de uma corajosa redução dos gastos públicos. Uma corajosa redução dos gastos públicos. E aí a gente sabe que a lista é muito grande, sem lesar os direitos adquiridos dos servidores, por exemplo. Obrigado, senador.